Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Farmacológicos. Não esqueça aí de deixar seu comentário e dúvidas, dar um like no vídeo, pra gente é muito importante, e se inscrever também no canal para obter cada vez mais novidades aí sobre farmacologia e os assuntos afins. Meu nome é Guilherme Barroso, sou professor e abordarei o tema Covid, fármacos e mecanismos de ação. O conteúdo da aula foi dividido em uma breve introdução, onde explicarei de forma mais direta sobre o ciclo de infecção viral e replicação, e em seguida discutirei sobre os alvos farmacológicos nas diferentes fases dessa infecção viral. É essencial compreender os alvos para conseguirmos analisar de forma racional os diferentes tratamentos propostos, e não são poucos e de mecanismos diferentes. No segundo tópico, vou abordar de forma direta os principais fármacos em testes clínicos, pré-clínicos e alguns promissores contra a Covid-19. Um dos principais fatores determinantes da infecção viral é a entrada do vírus nas células hospedeiras. E isso ocorre de duas maneiras principais: a via endocítica ou endossômica e via não endossômica. Dentre as proteínas estruturais do COVID-2, a glicoproteína spike, também chamado de proteína S, é essencial no processo de entrada viral. Evidências moleculares sugerem que o COVID-2, que é o vírus causador do Covid-19, utiliza como receptor-alvo a enzima conversora de angiotensina do tipo 2, ECA2, que é a sigla, aqui está representada em inglês, para conseguir entrar nas células do hospedeiro via endossomal. Consequentemente, células ricas em ECA2 em suas superfícies sofrem maior infecção viral, por exemplo, rins, coração, intestino e pulmão. Existem ainda os receptores do tipo CD147, que são indicados também como alvos importantes nesse processo. A proteína S possui estrutura quaternária trimérica, necessitando sofrer clivagem proteolítica para formar duas subunidades, S1 e S2, e se tornar então ativa ou madura, também como é conhecida. Essas duas subunidades têm funções distintas. S1 é responsável pela ligação ao receptor, enquanto S2 é responsável pela fusão entre a membrana do capsídeo viral e a membrana celular do hospedeiro. A ativação da proteína S pode ocorrer pela serinoprotease da membrana celular, conhecida como TMPRSS2, a qual está envolvida principalmente na via endossomal, ou ainda pode ocorrer por outra protease, chamada catepsina L, que é uma protease ácida endossomal inibida em pH básico e ocorre principalmente pela via endocítica. A via endocítica ela ainda é mediada por uma outra proteína intracelular, chamada clatrina. Uma quarta proteína, a enzima proteína sinase 1, associada a AP2, que responde também pela sigla de AAK1, é uma das promotoras, responsáveis pelo processo de endocitose. Ela ajuda principalmente na formação e estabilização do endossoma. O vírus, ao entrar no endossoma, ele interage com os receptores do tipo TOL, que recebe o nome ainda de Toll-like, ou TLR, e quando ocorre essa interação, há um estímulo das vias inflamatórias por mecanismos distintos, mas o principal deles envolve NF-κB, que é um mediador intracelular importantíssimo no controle de citocinas pró-inflamatórias. Esse processo é importante, pois algumas citocinas e quimiocinas produzidas possuem atividade antiviral, enquanto outras podem desencadear respostas inflamatórias exacerbadas, por exemplo, TNF-alfa ou interleucina 6, sem benefício ao organismo no caso dessa infecção viral. A posterior liberação do RNA viral e proteínas no citoplasma é seguida pelo transporte ao núcleo via poros nucleares. É fundamental que esse transporte ocorra, caso contrário o vírus não consegue se multiplicar. Quem faz esse transporte são as importinas, chamadas IMP-beta-1 e alfa. Elas participam desse processo e a sua inabilidade anula a entrada desses materiais virais no núcleo. Já dentro do núcleo, a tradução e replicação é dependente também de uma outra enzima viral, chamada RNA polimerase, além de outras proteínas da maquinaria do hospedeiro. O RNA do genoma viral codifica poliproteínas, que são então clivadas em pequenos produtos por duas proteases virais fundamentais, que são chamadas protease principal, também chamada de MPRO, ou a protease do tipo papaína.
O processo de replicação viral pode ser estimulado pela cascata de sinalização da proteína quinase ativada por mitógeno, ou seja, que corresponde a estímulos extracelulares, incluindo patógenos como o vírus, como aqui pode ser representado pela seta em verde em destaque. No entanto, outra cascata de sinalização, também mediada por fatores extracelulares, induz a ativação de proteína quinase, como por exemplo o PERC, que podem fosforilar o fator de iniciação da tradução eucariótica, subunidade alfa, aqui representado pelo mouse, pela seta, e como consequência atenuar a tradução viral. A evolução da doença gera quadros moderados e graves que se caracterizam por hiperinflamação, excesso de radicais livres, apoptose e consequente tempestade de citocina, caso o quadro inflamatório não seja controlado. Quando isso ocorre, a sepse é um produto dessa tempestade de citocinas e é um produto péssimo para o prognóstico do paciente. Evitar esse quadro, então, é primordial nas fases moderadas e severas da doença, onde há uma certa mudança da medicação, principalmente para controle desse quadro de hiperinflamação. Então, após expor esse ciclo viral, é possível a gente identificar alguns alvos, que são aqui marcados pelos quadradinhos em vermelho, que são alvos explorados pelos fármacos discutidos mais à frente. Após uma breve explicação do ciclo viral, a gente pode tentar definir alguns possíveis mecanismos de ação e alvos terapêuticos, tá? E isso foi feito, e essa definição dos alvos fez com que os fármacos fossem divididos dentro de 3 categorias. Os fármacos de fase recente, ou até mesmo conhecidos como fármacos preventivos, e aí a gente tem alguns exemplos aqui como a cloroquina, a hidroxicloroquina, a melatonina, baricitinib, o mifenovir, tá? Camostat, que são fármacos, alguns que já estão sendo testados clinicamente e alguns ainda pré-clínico. Temos ainda os fármacos de fase viral, ou fase virêmica, que tem o lopinavir, ritonavir, remdesivir, que está agora em teste clínico nos Estados Unidos, acabou de ser aprovado para teste clínico, né? Então, assim, são fármacos que agem mais sobre algum tipo de proteína ou enzima viral, tá? Ou alguma etapa do processo de replicação viral em si. Eles conseguem inibir. E temos os fármacos ainda de fase mais moderada e avançada, que são os fármacos que agem sobre a fase da tempestade de citocina. Então, normalmente são fármacos imunomoduladores ou anti-inflamatórios de ações mais específicas, que seria o mais ideal. Fármacos de ação muito ampla, como os glicocorticoides, que também têm alguma utilização em testes clínicos já publicados, são fármacos que podem causar um risco muito grande de infecções oportunistas. Então, tem que tomar um certo cuidado com esses fármacos. É preferível fármacos de ações mais específicas. Nesse slide, é possível observar a presença de 2 fármacos, o Camostat e o Broenxina, que eles conseguem inibir diretamente a serinoprotease, TMPRSS2, e quando eles inibem essa serinoprotease, não acontece a clivagem necessária para ativar a proteína S. Sem essa clivagem, a proteína S não consegue se ligar ao receptor ECA2, tá? Existe ainda uma outra opção, que seria um outro receptor que também é reconhecido pela proteína S, que é o receptor CD147. Esse reconhecimento foi observado em alguns estudos, já com outros tipos de vírus, e também se observou que o uso do anticorpo monoclonal meplazumab, que é uma terapia mais de alto custo comparado ao Camostat, ele consegue inibir, ele faz um bloqueio diretamente sobre o CD147 e ele consegue inibir a interação com a proteína S. Portanto, podemos dizer que esses medicamentos utilizados com esse mecanismo de ação são caracterizados como medicamentos de fase inicial da doença. Agora vamos falar de 2 fármacos que estão aí na mídia diariamente, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Existe muito questionamento ainda sobre o mecanismo de ação deles ou a resposta clínica, mas algumas coisas já foram bem desvendadas. Tanto a cloroquina quanto o seu análogo hidroxilado, a hidroxicloroquina, eles conseguem se acumular dentro do lisossomo. E quando eles se acumulam no lisossomo, por se tratarem de substâncias com característica de alcaloide, um metabólito secundário, com característica levemente básica, ele consegue alterar
o pH desse lisossomo. Ele causa uma elevação do pH, ou seja, torna-o mais básico, tá? Ou menos ácido, né? E isso altera a característica funcional das enzimas lisossomais, que são enzimas que trabalham em pH ácido. Quando isso acontece, essas enzimas não conseguem mais fazer a fagocitose do que está ali dentro. Então, aquele material, seja uma proteína, um capsídeo, um RNA, que deveria sofrer uma ação enzimática, não vai mais sofrer. Então, todo o processo de entrada do vírus e liberação do material via endossomal, ele fica inibido com esses dois medicamentos, tá? Isso foi já comprovado in vitro, mas precisa ainda de maiores estudos para realmente ter uma comprovação em vivo. E é isso que está sendo feito com os testes clínicos. Uma segunda possibilidade é o acúmulo da hidroxicloroquina ou da cloroquina dentro do endossomo conseguir inibir a interação do RNA viral com os receptores do tipo TOL. Essa inibição faz com que os receptores não mais sinalizem para que NF-κB produza citocinas pró-inflamatórias. Tá? Isso é importante numa fase moderada a avançada da doença, enquanto primeiro mecanismo sobre as enzimas lisossomais são importantes numa fase mais recente da doença. Além disso, existe ainda um terceiro mecanismo proposto nesse slide, que é quando a hidroxicloroquina, ou seu análogo não hidroxilado, consegue inibir o GMP, AMP cíclico sintase, que é um sinalizador também para a produção de citocinas pró-inflamatórias, como interferon do tipo 1. Propriedades anti-inflamatórias dos fármacos devem ser consideradas, pois o agravamento clínico dos indivíduos com Covid-19, a partir principalmente do 10º dia de infecção, aparentemente não está relacionado à replicação descontrolada do COVID-2, mas sim aos danos imunopatológicos ocasionados pela resposta inflamatória descontrolada. Isso já foi verificado em alguns estudos com tecido pós-mortem, onde se observou uma quantidade muito baixa de carga viral e mesmo assim, logicamente, o indivíduo teve um prognóstico dos piores. Dessa forma, teoricamente, por estudos pré-clínicos, ambos, cloroquina e hidroxicloroquina, têm apresentado mecanismos anti-inflamatórios e imunomoduladores promissores, principalmente contra infecções virais. Essa figura representa os efeitos da cloroquina no sistema imune. O TNF-alfa é produzido por macrófagos e monócitos ativados. Entre as suas múltiplas funções, ajuda a ativar monócitos em repouso e favorece o extravasamento de neutrófilos, abrindo junções estreitas entre células endoteliais vasculares humanas e regulando positivamente as moléculas de adesão. Isso é importante porque, em fases mais avançadas, moderadas e severas da Covid-19, se observa um acúmulo muito grande dessas células pró-inflamatórias, principalmente em tecido pulmonar. A cloroquina ela consegue se acumular nos linfócitos e macrófagos e, portanto, causar respostas anti-inflamatórias. Ela diminui a produção de TNF-alfa e regula negativamente os receptores do tipo 1 e 2 dessa citocina, principalmente na superfície de monócitos, o que acaba resultando na diminuição da ativação dessas células, bem como na diminuição do extravasamento de leucócitos. As cruzes vermelhas, elas marcam as etapas diretamente inibidas pela cloroquina. Mas como que a gente pode tentar explicar isso? Não é tão simples. Vários mecanismos já foram discutidos para tentar explicar a inibição induzida por esses fármacos sob a produção de TNF-alfa por monócitos e macrófago. A interrupção de homeostase celular de ferro, a inibição da expressão do RNA mensageiro do TNF-alfa são dois dos principais mecanismos estudados, porém, existem outros ainda em estudos, principalmente in vitro. Nessa segunda imagem, é possível observarmos as etapas da infecção, que induzem o quadro da síndrome aguda respiratória. Então, é uma sequência de eventos, culminando com um processo inflamatório descontrolado, e fica então evidente notar que o bloqueio da produção de citocina, aqui representado pela cloroquina, deveria apresentar uma resposta protetora contra a tempestade de citocina. No entanto, ainda falta a comprovação clínica dessas respostas, se realmente o que foi observado in vitro e o que foi observado em modelos animais, isso vai conseguir se refletir num melhor prognóstico para o paciente com Covid-19. Outro mecanismo proposto para esses dois fármacos envolve novamente a primeira etapa do ciclo de replicação viral, ou seja, o reconhecimento dos receptores presentes em células do hospedeiro.
Esse reconhecimento é mediado pela proteína viral spike, que é a proteína também conhecida como proteína S. Além da ECA2, a proteína S usa também ácidos siálicos ligados aos gangliosídeos da superfície celular. Estudos de modelagem molecular demonstram que a cloroquina, assim como a hidroxicloroquina, se liga aos ácidos siálicos e gangliosídeos com alta afinidade, o que pode impedir ou atrapalhar o processo de entrada do vírus dentro da célula. Ao lado, uma representação desse estudo de DOC, que é um estudo em sílico, onde consegue-se observar a interação da hidroxicloroquina com alguns resíduos presentes no sítio de ligação. Então, realmente, ela demonstrou uma boa afinidade de ligação. O artigo ele é bem claro, mas isso tem que se comprovar em estudos posteriores in vitro e depois in vivo. A maioria dos pacientes com um quadro de COVID severo exibe substancial elevação dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, o que inclui interleucina 6, interleucina 1-beta, bem como interleucina 2, 8, 17, TNF-alfa, entre outras citocinas pró-inflamatórias. Isso caracteriza o que a gente chama de tempestade de citocina. Altos níveis de citocinas pró-inflamatórias podem levar a quadros piores, como choque, danos a tecidos, como coração, rim, fígado, bem como falha respiratória e possível desfecho de morte. Embora a maior parte das citocinas induzidas por infecção de COVID são importantes para a inflamação, elas não parecem ser essenciais para controlar a eliminação do vírus. Mas qual seria a citocina, então, ou as citocinas, no caso, que nós deveríamos inibir nesse processo de hiperinflamação? Um artigo bem recente que eu trago para vocês é esse artigo aqui, que mostra COVID-19, um risco de mirarmos, de inibirmos citocinas em doenças inflamatórias crônicas. Ele diz o seguinte: o bloqueio de interleucina 26, interleucina 4 e interleucina 13 não aumenta o risco de infecções virais, bacterianas ou fúngicas, enquanto a inibição de interleucina 17A mostra apenas um risco para a infecção de candidíase, mas não para a infecção viral. No entanto, inibir TNF-alfa e interleucina 6 aumenta o risco de infecções bacterianas, mas tem efeitos menores nas infecções virais, exceto para os quadros de hepatite B, onde pode haver uma ativação dessa doença. Portanto, essas duas citocinas, TNF-alfa e interleucina 6, que se apresentam muito elevado em quadros moderados e severos do COVID, se tornam alvos importantes. No entanto, não devemos amenizar o risco de infecções bacterianas quando se inibe, então, essas duas citocinas. O que pensar, então? Associar algum fármaco, por exemplo, a azitromicina, que eles estavam usando em terapias de testes clínicos, usar um outro fármaco antibacteriano de amplo espectro, isso ainda precisa ser discutido e deve ser discutido. A depuração viral parece depender principalmente de outras citocinas, como interleucina 15, interferon do tipo 1 e interferon gama. Essas não devem ser inibidas. Em vermelho, a gente consegue observar nesse quadro que as citocinas que são importantes para o controle de determinada infecção, seja ela viral, fúngica e bacteriana, são destacadas em vermelho, e em verde são as citocinas que podem ser bloqueadas sem causar alteração desse tipo de infecção. Após identificar as citocinas que estão envolvidas na doença do COVID e quais não teriam influência negativa sobre o controle da proliferação viral, fica evidente que o bloqueio sobre interleucina 6, interleucina 1-beta e TNF-alfa são importantes em fases moderadas e avançadas. Nossa sorte é que existem medicamentos muito eficientes para esse bloqueio. Por outro lado, são medicamentos biológicos, e esses medicamentos biológicos são praticamente sinônimo de medicamentos de alto custo. Antagonistas da interleucina 1-beta, a gente pode citar a anaquina, que é um medicamento utilizado também para artrite reumatoide, assim como os inibidores do TNF-alfa, etanercept, infliximab, adalimumab. Então são medicamentos já de uso por algum tempo, sabemos os efeitos colaterais, sabemos a dose de aplicação. A única restritiva mesmo do uso seria o alto custo. O bloqueio sobre os receptores de interleucina 6 é feito por dois anticorpos monoclonais, tocilizumab e sarilumab. Então esses dois medicamentos também têm alta eficiência no controle. O que seria mais correto no uso da terapêutica? Usar realmente um coquetel
caso essas interleucinas fiquem elevadas. Mas o risco de infecções deve ser levado em consideração. O próximo fármaco a ser mencionado é um fármaco até então um pouco discutido, mas que está ganhando uma certa popularidade devido a alguns testes clínicos que se iniciaram com ele. É o baricitinib. O baricitinib ele tem dois mecanismos principais distintos, que são mecanismos que podem até mesmo agir em fases diferentes da infecção viral. Um deles está relacionado à formação, ou seja, à inibição da formação do endossoma, o que acarretaria uma menor entrada do vírus dentro da célula do hospedeiro, e o segundo mecanismo mais relacionado ao processo inflamatório em si, ou seja, tentar inibir esse processo de hiperinflamação. Ok, o primeiro mecanismo então ele vai agir sobre duas enzimas que fazem parte da estabilização do endossoma, que seria a enzima AAK1 e também a enzima ciclina G associada à quinase, que vem com a sigla aqui GAC. Essas duas enzimas são fundamentais para a formação do endossoma e para conseguir ter a entrada normal desse vírus dentro da célula, para a liberação da sua carga viral junto com as suas enzimas e a replicação viral normal dentro do ciclo. Então isso é muito importante, principalmente nas fases iniciais. No entanto, o baricitinib ele tem um mecanismo também de inibir a enzima JAK, que são as enzimas da família Janus, aqui é representado pelo JAK1 e JAK2. Quando você inibe essas duas enzimas, tem um certo problema na fase inicial, porque a inibição dela também diminui interferon. E interferon é uma das citocinas fundamentais para o controle da carga viral, ou seja, ele combate o vírus na fase inicial. Então, definir ao certo qual fase usar esse medicamento ainda não ficou muito claro. No entanto, as maiores indicações estão sendo para fases mais moderadas e avançadas, porque ele consegue inibir, através da inibição do JAK, as interleucinas 6, interleucinas do tipo 12, interferon, até mesmo TNF-alfa, interleucina 2, todas elas que estão, de certa forma, elevadas no caso da infecção viral. Então isso é interessante, com exceção do interferon, para o combate dessa fase da tempestade. Esse slide ele vai apresentar alguns fármacos, que são fármacos representantes da fase virêmica, ou seja, fase de replicação viral até o momento do brotamento. Essa fase é fundamental e normalmente os vírus apresentam enzimas com certa característica conservada mesmo entre os vírus. Por exemplo, se você pega o inibidor de protease, ele possivelmente vai ter algum tipo de afinidade contra outras proteases virais. É possível porque ele tem uma característica mais de peptídeo, cadeias laterais, os sítios ativos normalmente fazem clivagem e ligações amídicas. Então, os fármacos inibidores de protease do HIV ou outros inibidores de protease têm uma tendência também a terem afinidades por outras proteases virais. E isso a gente consegue observar aqui quando a gente avalia, por exemplo, o lopinavir, que vem associado ao ritonavir. Essa formulação ela vem em combinação porque o ritonavir ele consegue inibir também um certo citocromo, que é uma enzima produzida pelo corpo do hospedeiro chamado citocromo P450-3A. E esse citocromo ele metaboliza muito rápido o lopinavir. Quando o ritonavir o inibe, logicamente o lopinavir ele vai ter um tempo de meia-vida e um tempo de ação maior dentro da célula do hospedeiro, e isso é muito bom, por isso que vem sempre nesse tipo de associação. Já existem alguns testes clínicos que a gente vai discutir em vídeos futuros, com resultados interessantes com essa associação, mas também tem testes clínicos com alguns inibidores da RNA polimerase, como o remdesivir, até mesmo em momento aí quase de aprovação desse fármaco para o tratamento do Covid-19. Então ele também apresentou bons resultados, e tem outros fármacos da classe como o favipiravir. Então são todos esses fármacos são inibidores de enzimas virais com boa perspectiva de ação futura em testes clínicos. Esse é um slide representativo de todo o ciclo viral, e eu não vou me tornar repetitivo avaliando ele novamente. Mas o que se observa novamente é desde a entrada até o processo final de hiperinflamação. Se nós tivéssemos alguma substância que agisse em vários pontos dessa fase do ciclo viral, seria interessantíssimo. E, coincidentemente, nós temos. A melatonina ele é um fármaco
muito interessante, com um potencial muito grande para agir sobre o Covid. Primeiro, vou começar falando sobre a calmodulina. A calmodulina é uma proteína intracelular que ela consegue estabilizar a enzima conversora de angiotensina do tipo 2, a ECA2, na superfície. Sem calmodulina, essa ECA2 ela tem uma redução drástica na superfície celular, que atrapalharia a entrada viral. Por outro lado, deve ser notado que a ECA2 tem função também. A ECA2 ela previne a formação de fibrose dentro de tecidos, como os tecidos pulmonares, por exemplo, ou tecidos cardíacos. Ela é bem interessante para isso. Aí você pensa, se a melatonina inibe a calmodulina e teria uma redução então da ECA2, isso seria maléfico? Não. Não e sim, né? Na verdade, sim e não. Sim, porque a redução poderia causar fibrose. Por outro lado, a melatonina ela inibe fatores inflamatórios que poderiam levar ao quadro de fibrose. Então, ela é bem interessante para poder ser usado nesse quadro. Então, nas fases iniciais, para inibir a entrada do vírus, e também em fases mais avançadas, porque ela é um ótimo fator, é uma ótima molécula, anti-inflamatória, porque ela consegue inibir os fatores pró-inflamatórios, eles são todos reduzidos. Ela consegue inibir esses fatores principalmente via NF-κB. O NF-κB, ele sempre está ligado a um inibidor intracelular. E esse inibidor ele consegue ser deslocado, por exemplo, pela sinalização de receptores do tipo TOL. No entanto, a melatonina ela consegue estimular a produção desse inibidor de NF-κB. Consequentemente, citocinas pró-inflamatórias são menos produzidas. Outra característica que a gente observa em casos moderados a severos é o edema que acontece em alguns tecidos. E esse edema muitas vezes ele é ocasionado logicamente por fatores da inflamação, mas também pela expressão de fatores de crescimento como o VEGF. A melatonina, por um mecanismo ainda não muito bem compreendido, talvez passe por fatores de hipóxia ou não, ela consegue reduzir a quantidade de VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Ele fica em menor quantidade e, consequentemente, você tem uma redução do edema. Sobre estudos de sepse, que seria o quadro mais avançado da COVID, a melatonina também é um fármaco já testado para sepse em crianças. E ela consegue reverter alguns quadros de estresse oxidativo extremo. Ela consegue fazer isso através do aumento da glutationa, aumento de enzimas anti-inflamatórias e a redução de fatores inflamatórios e oxidantes. Isso é bem interessante porque o COVID faz totalmente o contrário. Ele reduz glutationa, reduz enzimas anti-inflamatórias e ele consegue aumentar fatores oxidantes. Então ela sim é uma substância que tem um bom potencial, além da modulação de respostas imúnicas, ela consegue aumentar neutrófilo, consegue aumentar linfócitos, células T do tipo CD8, então ela consegue modular algumas respostas que são alteradas pelo COVID, no entanto, ainda não se iniciou nenhum teste clínico com ela. Os dois últimos fármacos dessa videoaula são fármacos com características que a princípio a maioria das pessoas não pensariam que ele poderia servir como um medicamento provável para o Covid-19, porque os dois últimos fármacos são antiparasitários bem conhecidos. O primeiro deles é a ivermectina. Ela foi inicialmente identificada como inibidor da interação entre a proteína integrase do HIV do tipo 1 e a proteína presente no citoplasma chamadas importinas. Lembra das importinas? São aquelas proteínas que ajudam a transportar alguns produtos que estão no citoplasma através dos poros nucleares. Tá? Então, normalmente, as proteínas e enzimas virais são transportadas através das importinas do tipo alfa-1 e beta-1 que estão complexadas. O que acontece é que a ivermectina ela interage com as importinas. Então, ela impede a ligação que a proteína viral teria com essas proteínas. Consequentemente, a proteína viral não é carreada para o núcleo. O que se observou com isso, em estudos a princípio in vitro, é que você tem uma redução significativa da carga viral intracelular e até mesmo da replicação viral em tecidos. Então isso é bem interessante. Mas a ponto de você falar que a ivermectina vai ser a cura para o Covid, a princípio não. Ela por enquanto vai curar apenas piolhos, sarna, ascaridíase, outras doenças parasitárias. Antes disso, ela vai precisar comprovar que ela tem realmente uma resposta in vivo num estudo robusto contra o Covid-19. Tá? Por enquanto, apenas estudos pré-clínicos.
Esse último fármaco da videoaula também é um fármaco antiparasitário, bem conhecido, e ele recebe o nome comercial de Anitta. Assim como a cantora, a princípio ele promete expulsar as invejosas de dentro da célula através de um mecanismo de defesa. O que se observa é o seguinte: o coronavírus ele consegue produzir algumas proteínas, que são proteínas não estruturais, como o NSP1, ORF6 ou NSP15, que são proteínas que conseguem bloquear a via de sinalização do interferon. Como foi mencionado, o interferon é essencial para combate contra infecções virais. Então, o bloqueio dele por essas proteínas não estruturais faz com que algumas células não consigam reagir, o vírus se prolifera muito rápido, e isso tem ocorrido principalmente em tecidos ou células de pacientes mais idosos, é o que a gente chama de senescência imune. Tá? Então, é comum em pacientes mais idosos o vírus conseguir se multiplicar mais rápido. Esse fármaco, que é o fármaco de nome comercial Anitta, mas de nome químico nitazoxanida, ele é um profármaco e ele foi aprovado inicialmente para um tratamento protozoário, mas ele apresenta também atividade antibacteriana, tá? Então é bem interessante. Ele consegue também inibir sobre ações virais, foi primeiro descrito sobre hepatite do tipo C. Ele consegue inibir a replicação desse vírus. E eles começaram a estudar e viram que aí realmente a inibição pode estar acontecendo via ativação do interferon. Então, recentes estudos têm sugerido que esse fármaco ele consegue seletivamente induzir a fosforilação de PKR. PKR é um ponto fundamental na sinalização final da resposta imune, o que consegue levar ao aumento da concentração de um fator, que é o fator de iniciação eucariótico 2, o qual é uma proteína intracelular com característica naturalmente antiviral. Então, esse fator ele consegue inibir a proliferação viral, mas sem causar alteração de processo de tradução em células não infectadas. Por isso é um medicamento que, de certa forma, apresenta baixa toxicidade ao paciente. Pronto, pessoal. Agora nós temos uma noção dos mecanismos de ação e dos principais fármacos que estão sendo utilizados contra o Covid. No entanto, ainda é evidente a necessidade de testes clínicos com grupos realmente maiores, testes clínicos mais controlados, randomizados, para termos uma noção maior de qual fármaco seria o mais promissor. Entretanto, alguns resultados clínicos já saíram e alguns resultados são bem promissores. Então, se você está interessado nesse tema, gostaria de saber mais informações sobre os resultados dos testes clínicos, uma aula mais dinâmica, talvez mais curta, fica ligado aí no nosso canal. Curte, acompanha a gente, porque em breve vocês terão mais informações.